Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa manhã, abençoada pelo Senhor Jesus Cristo, possamos bendizer e louvar ao nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno, né, de toda honra e de toda glória. Acho que agora tá bom. Então, nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor e fazendo um vídeo para vocês chegarem nos seus lares. Tenho demorado, não tenho fazido vídeo diariamente, certinho. Eu até falei que eu ia tentar fazer certinho, mas é quando Deus quer, no tempo de Deus, né? Não adianta eu querer fazer uma coisa sempre se Deus não vai estar no negócio. Se no tempo de Deus eu tenho que fazer quando Deus quer, não quando eu quero. O que adianta eu vir aqui pela carne falar um monte de bobeira e não ajudar ninguém, nada, né? Então, quando o Senhor tá, as coisas andam. Quando o Senhor não tá, tudo desanda. Eu vou já começar esse vídeo, a Débora louvando a Deus, porque o louvor que ela vai louvar é para Deus, não é para mim, não é para vocês, é só para nós escutar ela louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque toda honra, toda glória é para Ele e todo louvor para Ele, né? A paz do Senhor, que ela... A paz. Amém. Aí ela vai louvar a Deus. Estou passando pelo vale. Estou pedindo a Deus uma resposta. Aleluia, Deus. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Aleluia. Quando eles calejados sigo a clamar. Glória a De Deus. madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar. Aleluia, Deus. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar. Glória. Como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Com Daniel eu vou orar. Com Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Bendito é o nosso Deus vivo, que vive eternamente. Glória a Deus. Que nessa manhã nós possamos orar como Daniel, profetizar como Ezequiel, e louvar como Davi, né? Que Davi, ele louvava e o Ezequiel profetizava. Então, vamos profetizar na nossa vida, na vida do próximo. Vamos orar firmemente, fervorosamente, como Daniel. Amém? Que nessa manhã o Senhor Jesus já passa presente no nosso meio, que eu creio que aonde está um ou dois falando no nome de Jesus, ali ele se faz presente. E que nessa manhã possa confortar o coração de cada um nessa manhã, eu creio. Eu vou deixar uma palavra para a meditação, vou deixar uma palavra de ânimo, de conforto para todos vocês e para mim também, que é a palavra de Deus, ela é para todos, não só para quem está ouvindo, mas também para quem está pregando. Amém? Ela se encontra em Reis, 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prediz a fartura. Então diz Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a essa hora, haverá
uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, e a porta de Samaria. Amém? Só até aqui. Que o Senhor Jesus Cristo possa falar para nós pela essa palavra e venha nos confortar as nossas almas. Aqui nessa palavra, o Senhor está falando que vai acrescentar a farinha, que vai multiplicar a cevada, que vai ter, ainda que na nossa vida, que nosso lar, que na nossa casa falte alguma coisa, poderoso é o Senhor para acrescentar, poderoso é Deus para enviar, para mandar para nós. Mas, voltando aqui, eu posso também entender que hoje, nos dias atuais e antigamente também, as pessoas não querem passar pela prova. As pessoas, elas correm léguas da prova, da luta. Elas querem já comer o maná sem passar por tudo. Elas querem ser aprovadas sem passar pela prova. Elas já querem tudo de mão beijada, mas não é assim. Nosso Senhor Jesus não vai dar nada a nós de mão beijada, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que chega fácil na sua vida, você não valoriza. Então, o Senhor Jesus quer que nós valorizamos as coisas de Deus. Nessa manhã, vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos valorizar o nosso Deus, que Ele é merecedor e nós não somos. Então, eu posso ver que antigamente as pessoas, elas não queriam passar por Samaria. Samaria era uma cidade de pecadores, todos nós somos, mas Samaria era uma cidade que ninguém mais temia a Deus. Samaria, as pessoas viviam bebendo, bagunça, fazia festas, que não temia mais a Deus. Então Samaria era uma cidade de bagunça, muita bagunça. Vocês podem ir depois lá, que Reis e lendo mais para frente, João também, que fala de Samaria, que os samaritanos, os judeus não falavam, não conviviam, porque quando passavam um samaritano, os judeus até cuspiam, né, no chão, porque o samaritano não era as pessoas não gostavam, porque já era tipo, eles eram impuros, né? Então eles não passavam por ali. Acontecia isso. E, não saindo totalmente dessa palavra, quando o Senhor pegou os seus discípulos, e lá em Samaria tinha uma mulher que necessitava de ouvir a palavra, de ouvir Deus. Olha que honra, o próprio Deus, né? O próprio verbo, porque na palavra fala que ele é o verbo, que Deus é a própria palavra. Ele foi até ela, passou por Samaria, que ninguém passava, todo mundo dava a volta, era dias só para não passar em Samaria. Deus passou, ficou ali naquele poço, que era o poço de Jacó, e pediu água a ela. Ela falou: tu, sendo judeu, falaste comigo que sou uma samaritana? Então Deus falou com ela, porque quando a pessoa está suja, impura, tocando em Deus, ele não vai sujar, é você que vai se limpar. Então, hoje eu vejo, nos dias atuais, que ninguém quer passar por Samaria, que ninguém quer passar no deserto. O deserto não é para você morrer, Samaria não é para você morrer, é para você, em Samaria, você vai ter a sua vitória, você vai ter a sua multiplicação, porque aqui em Eliseu está falando que teve a multiplicação, que passou a porta de Samaria.
Então, eu creio que já está na sua porta, que já está chegando a sua vitória, a sua multiplicação, o seu emprego, que hoje nós estamos desempregados, muitas pessoas não estão tendo portas abertas, está começando a abrir bem pouquinho. Então, tem pessoas que não querem viver a prova e nem a luta, quer tudo de mão beijada. Eu só te digo uma coisa. Temos que passar pelo deserto, temos que passar por Samaria, sim, porque é lá que você vai ter a sua vitória. Então não adianta correr como muitos corriam. O Senhor pegou seus discípulos e passou por Samaria. Foi lá e passou. Se eu não me engano, não me fuge a memória, é João 13, se não for, me perdoem, porque se fugir a minha memória. Mas em João fala que Deus foi até a samaritana, que ela estava no poço de Jacó pegando água por meio-dia, porque ela não ia junto com as outras mulheres, porque ela era mal vista na cidade de Samaria, porque ela já era cheia de iniquidade, cheia de pecados, que ela não corria do pecado. Ela fazia as coisas que Deus desagradava a Deus. Então, vamos prestar atenção, vamos mais agradar a Deus, não vamos correr da nossa prova, da nossa luta, que Deus vai acrescentar, que Deus vai mandar, aonde não tem, Deus manda de aonde tem, para onde não tem. Então, as coisas de Deus é com ordem e com decência. É o que eu estou vendo hoje em 2021, no século 21 e no ano de 2021. Nós estamos vendo as mesmas coisas que está escrito na Bíblia, porque Deus não mente, a palavra de Deus não volta atrás. Deus não muda a sua palavra por ninguém. Que na Bíblia, na palavra, fala que as pessoas, lá em Gênesis, quando Deus mandou Noé fazer a arca e avisar o povo, para o povo se arrepender, eles zombavam de Noé e continuava dando-se em casamentos, casava-se, fazia festa, vivia em bebedeira, vivia de qualquer maneira e o mundo caindo sobre a cabeça deles. Então, Deus se irou nisso. E hoje, no século 21, no ano de 2020, nós estamos vendo as mesmas coisas. As pessoas vivem em festa, em bebidas e com uma doença assolando que achou que virou o ano, a doença sumiu. Não, ela continua aí, mas nós temos que viver com ordem e com decência. As pessoas falam, ai, Deus vai me proteger. Deus protege. Mas se você viver de qualquer maneira, iniquidamente, com iniquidade, sem seguir. Primeiro você segue a lei de Deus, mas também você tem que seguir a lei dos homens na terra, porque Deus permitiu que os homens fizessem as suas próprias leis. Então, se a lei hoje, atual, é você pôr a sua máscara, coloque, não fique em multidão, enchendo, fazendo festa, bebendo, sem máscara, que Deus vai te proteger. Protege, mas você está fazendo coisas erradas. Então eu vejo aí muitos servos de Deus que não temeu, que pegou a doença, que faleceu, que perdeu pessoas de família. E eu estou vendo as pessoas evangélicas que deveria temer, que conhece a palavra, tá vivendo de qualquer maneira aí. A doença está aí ainda. Pessoas na igreja que vai de qualquer jeito, sem máscara, aquela multidão, e que é festa dia e noite. As coisas de Deus é com ordem e com decência. Voltou sim, as coisas estão voltando aos poucos, mas vamos ficar na ordem e decência, que não estão ainda as coisas boas para estar de qualquer maneira, não. Eu estou vendo muitas pessoas agora, depois desse carnaval que não era para ter, que foi zombado de Deus, que Deus foi humilhado em 2020, se eu não me fuge a memória, que eles fizeram aquelas
orgia, aquelas coisas horrorosas de Deus, batendo, espancando e que o inimigo vencendo. Quem disse que o inimigo venceu Deus? Ele não venceu Deus, por ao contrário. Ele não venceu, não vai vencer, nunca. Porque o nosso Deus, ele é Deus, ele é vivo, ele é poderoso. Então, não teve os desfiles, mas eu vi vários lugares, várias cidades, várias pessoas fazendo, comemorando. E depois disso, o nível de coisa da doença aumentou de novo. Então, vamos viver com ordem, com decência. Nas igrejas as pessoas estão se enchendo, sim, nós temos que ir para a casa de Deus, mas vamos seguir as coisas direitinho, porque essa doença não está brincando com ninguém, ela não está escolhendo cor, riqueza, pobreza, boniteza, não, criança, novo, idoso. Ela está vindo para igualar todo mundo, mas o povo está se lixando. Vamos acordar, porque nós somos servos de Deus, nós servimos Ele. Então, quem serve Deus não vive de qualquer maneira. Quem serve Deus, teme Deus. Não fala que teme, teme. Segue Deus corretamente. Então, vamos parar com isso, porque estamos vendo muita bagunça. E lá atrás, no início, em Gênesis, Deus destruiu. Deus não vai destruir como destruiu lá atrás no início, porque ele fez uma aliança com Noé. Ele deixou o arco, como muitos falam errado, chama o arco de arco-íris. Não é íris, ele é um demônio do inferno que chama-se íris. E o arco é arco, porque lá em Gênesis está escrito arco. Então o ser humano quer viver de modinha, de modismo, colocou arco-íris. Mas não é. Deus fez uma aliança com Noé, com arco, que toda vez que o arco passasse sobre a terra, que Deus visse o arco, ele lembraria da aliança que ele fez com Noé, para não destruir mais a terra com aquela dor, que foi muita dor, você morrer afogado. Então ele deu o livre-arbítrio, ele está deixando nós seguir o caminho certo e as pessoas não querem. Então, portanto, Deus vai vir julgar, ele não vai destruir mais como ele destruiu lá atrás. Mas muitas das coisas que está acontecendo é merecedor da destruição. Só que Deus fez uma aliança e Deus não volta atrás com a palavra dele. E ao contrário do ser humano que volta atrás. Então, vamos viver temente, como Deus está dizendo aqui, em 2 Reis, capítulo 7, que ele vai acrescentar a farinha, que vai multiplicar a cevada. Mas, porém, vamos viver com decência. Eu sei que está uma tribulação muito grande, é pais de família desempregado, é filhos que pedem o pão e não tem. Mas por essa manhã eu creio no meu Deus que é vivo e eterno, que ele, todas as coisas, ele acrescentará na sua vida e na minha vida. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Não é o seu inimigo, não é o seu vizinho que não gosta de você, não é a fofoquinha da igreja, não é a picuinha que vai impedir Deus te operar na igreja, não é quem te humilha que vai impedir Deus operar na sua vida. Então, ele vai acrescentar. Eu creio que Deus vai mandar na sua vida de quem tem para dar a quem não tem. Mas vamos viver com ordem e com decência, que eu estou vendo muita coisa errada, porque Deus permitiu que eu viesse aqui fazer esse vídeo, porque Deus está vendo coisas erradas na nossa vida e na terra, muitas, não é pouca. E Deus não está feliz, Deus está triste com as nossas iniquidades. É como Gomorra e Sodoma, que Deus, destruiu lá. Então, não vamos permitir a ira de Deus sobre nós, porque Deus, ele também
Deus é consolador, Deus também ele é fogo consumidor. Deus também, quando ele está no tempo de justiça, é justiça. Quando é de misericórdia, é misericórdia. Então, não vamos brincar com Deus. E as pessoas estão brincando com nosso Senhor Jesus. Que nessa manhã, essa palavra conforte os seus corações. Vocês podem terminar de ler ela mais à frente, que vocês vão entender. Pede Deus entendimento, discernimento, que eu não posso vir aqui pela minha carne, pela minha vontade, falar um monte de bobeira que não vai agregar, por ao contrário, que essa manhã possa todos vocês estar na santa paz de Deus, que Deus conforte cada um e que eu creio que nessa palavra vai haver mudança na vida de cada um. Vai haver multiplicação, Deus vai abrir porta de emprego, mas também Deus dá um puxãozinho na orelha, porque nós estamos tudo, as pessoas estão tudo orelhado, tudo foito, não tá enxergando nada, né, no palmo de um nariz, e ó que não é muita distância, o nosso nariz nossa visão. Então vamos enxergar, né, enquanto é tempo, que para Deus multiplicar, para Deus mandar, temos que estar ali, ó, certinho, no caminhozinho estreito. Vamos largar as outras pessoas, parar de olhar, apontar, julgar, porque julgar é muito fácil, apontar é muito fácil. Agora, viver o que a pessoa está vivendo ou viveu é difícil. Porque você enxerga quando ele caiu, mas você sabe por quê, como que foi a luta, como que foi a prova, por que que não levanta? Então, vamos parar, vamos ajudar os necessitados. Então, porque eu não faço nada, vocês também não fazem nada, se Deus não mandar. Eu não sou boa, porque quem fala que é bom já está sendo ruim. Nós temos que fazer.